O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, o momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o querer de Deus. Carta do apóstolo Paulo, escrita lá em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo. Capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo dizendo: quando eu estava aí, meus amados, com vocês, aí em Filipos, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo não a mim, mas a Deus, com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Porque não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando nós dizemos que a palavra de Deus, na palavra de Deus é dita que Ele quem opera o querer e o efetuar, quando nós compreendemos esse mistério, você vai perceber que quanto mais você se submete ao querer de Deus, ainda que muitas vezes você não compreenda exatamente o que Ele está querendo, mas a obedecer a palavra, eu poderia sintetizar em poucos minutos a ministração de hoje, que o querer de Deus nada mais é do que a obediência a esse Deus, através da sua palavra. Tudo mais que eu vou fazer aqui essa noite é narrar, apresentando algumas passagens bíblicas onde isso é confirmado, através de experiências que o ser humano viveu no tempo de Jesus e antes mesmo de Cristo, ali no Antigo Testamento, como também nessas cartas, como a carta paulina, Filipenses, quando você começa a entender que Deus ele é atemporal, a verdade dele é atemporal, o querer dele desde o princípio foi que a humanidade se salvasse, mas essa salvação muitas vezes ela passa despercebida, porque dá a impressão de que ela tem que se sujeitar a um dogma religioso, para que esse querer de Deus se manifeste na vida dela. E você vai ver pessoas que orando, pessoas clamando, pessoas que tiveram seus infortúnios, como muitos de nós temos, e de repente na presença de Deus em oração, nós conseguimos alcançar a benevolência, a misericórdia dele. Portanto, essa noite, venha viajar conosco nessa experiência bíblica maravilhosa que eu vou tentar fazer aqui em poucos minutos, para você compreender essa dinâmica do que realmente é o querer de Deus na vida daquele que o erige como Senhor de sua vida. Veja no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versos de 1 a 4, quando Jesus estava no monte orando, ele desce desse monte, da encosta do monte, e grandes multidões o seguiam. Dentre elas um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a sua mão e tocou nele, e respondeu: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse àquele homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Muitas vezes essa palavra é usada no sistema religioso para que a bênção que deveria ser de graça, o querer de Deus manifesto em nossas vidas, fosse tão somente pela graça. As pessoas apegam-se a versículos como esse, trazendo aquela lei lá de Levítico no capítulo 14, se você depois quiser estude, que você vai perceber que toda vez que um leproso era curado naquela época, ainda no tempo de Jesus, porque ele veio para cumprir a lei, ele veio realmente para finalizar, porque o fim da lei é Cristo. Nesse momento em que ele fala para aquele leproso, ele estava cumprindo, ele não podia passar por cima daquela lei, porque ele caía em contradição com aquilo que ele apregou, que é a fidelidade à palavra dele. Então ele ensina que aquele leproso, mesmo tendo sido curado por Jesus pela graça, por ainda estar naquele ambiente legalista, aquele ambiente mosaico onde o judeu não compreendia e não reconhecia Jesus como Senhor, como aliás o povo judeu até hoje não o reconhece, era necessário que cumprisse essa lei de Levítico, que está ali no capítulo 14, versos de 4 a 32, onde aquele leproso deveria, depois de curado, apresentar seu sacerdote, levando 2 aves, 2 cordeiros, uma cordeira, flor de farinha e azeite com oferta ao Senhor. Isso era uma prática habitual do povo judeu na antiguidade. Então Jesus, submisso àquele sistema religioso da época,
época, que era necessário porque o povo era totalmente incauto, não tinha a menor compreensão do que era o mundo espiritual, não sabia que a palavra do Antigo Testamento ainda vigente era sombra para aquilo que havia de vir, e a luz já estava presente, o verbo já estava encarnado, mas eles não enxergavam isso. Por isso que Jesus, com ordem, com decência, como deve ser a sua obra, ele não pode cair em contradição, ele não pode mentir a si mesmo, ele não pode negar a sua natureza, ele orientou o homem a fazer isso. Mas quando nós nos reportamos lá no Antigo Testamento, séculos antes, quando no capítulo 28, de 10 a 22, você percebe que Jacó, o filho de Isaac e Rebeca, o neto de Abraão, ele saiu de Berseba a fim de ir para Harã, uma terra distante, lugar onde Abraão e Sara estabeleceram depois de sair de Ur. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali, Jacó. Ele pegou uma pedra, irmãos, e daquele lugar para servir como travesseiro. Imagina deitar num travesseiro de pedra. E se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou, deitado com a cabeça numa pedra. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu que uma escada ia da terra até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você, Jacó, e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você, Jacó, e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que eu lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar. Eu não sabia disso. Aí ficou com medo, ele sentiu um temor, na verdade, e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Erigiu como um totem, como um altar. Depois derramou azeite em cima daquela pedra para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome dessa cidade de Luz para Betel, que significa a casa de Deus. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Deus, se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se tu me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Entendamos aqui, irmãos, que ele estava fazendo um voto naquele tempo em que o homem ainda não tinha o conhecimento do Deus que se encarnaria mais tarde, séculos depois. Porque todo o Antigo Testamento é uma sombra para aquelas coisas que haviam de vir. Hoje nós não vivemos mais de voto, não vivemos mais de promessa. Para que nós nos submetamos ao querer de Deus, basta tão somente que nós nos submetamos à sua palavra. Mas naquele tempo, Jacó ainda não tinha o entendimento, porque ele tornar-se-ia o próprio Israel, mudaria o nome dele. Ele deixaria de ser aquele que era tão enganador para ser aquele pai das nações. A partir de Abraão ele seria o herdeiro. Por isso que Deus, a partir do momento que ele se faz carne, ele vem para a terra, que ele vem exclusivamente para aquele povo rebelde de Israel, para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o próprio Deus endurece o coração daquele povo. É coisa muito linda o trabalhar de Deus, para que Deus pudesse alcançar eu e você, que não temos nada a ver com o povo judeu, que não temos absolutamente nada a ver com Israel. No entanto, somos também co-herdeiros e herdeiros em Cristo, junto ao Abraão. E essa misericórdia, essa graça que fez com que Jacó se submetesse, ainda que ele não entendesse absolutamente nada desse favor imerecido, pela fidelidade dele, Deus o abençoou. E muitos anos mais tarde, no meio de uma genealogia dos descendentes de Judá, filhos de Jacó, surge um homem chamado Jabes, o qual aparece uma única vez na Bíblia, sobre o qual também se manifestou o querer de Deus. É interessante que eu e a pastora, sempre que nós oramos à noite, já casados há 15 anos, desde a primeira noite em que nós estivemos já em núpcias, nós orávamos e apresentávamos a Deus essa oração. E aqui tem um segredo espiritual muito sério, irmãos, que eu quero relatar. Quando você procura ter como referência passagens bíblicas, tome cuidado, você que congrega em outros lugares, você que muitas vezes distorcidamente é ensinado a fazer campanhas desse ou daquele, jejuns disso ou daquilo, como se Deus nos tratasse como manada. Mas você começa a entender e discernir que Deus, ele nos trata como pessoa, como indivíduo. Vou explicar. A partir do momento que Deus quer que nós, através dessas orações
constam na Bíblia, tenhamos como reflexão, como referência de santidade, referência de entrega, referência de renúncia, referência de obediência. Você até pode, como que se comparando, assim como aconteceu com Jabes, eu vou relatar agora, essa oração que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10, você vai entendendo que Deus quer nos ensinar, assim como aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Mas a partir do momento que existem determinadas igrejas que fazem campanhas como, por exemplo, de Naamã, que tem que mergulhar 7 vezes, aí você vai lá e mergulha 7 vezes, não acontece nada, porque aquilo era uma peculiaridade naquele momento, para aquele tempo histórico daquela pessoa. Por isso que é importante a gente discernir o que da Bíblia ainda é palavra de Deus ou apenas conteúdo da Escritura, narrando historicamente aquilo que Deus quer que nós compreendamos. Naquele combo entre o Antigo e o Novo Testamento, discernir o que Jesus tem a ver com tudo isso. E é por isso que o Espírito Santo se faz necessário para que essa compreensão se dilate. E aqui nessa oração de Jabes é algo tremendo, que esse Jabes foi um cara que não é citado mais informações acerca dele. Tudo que se sabe é o que o próprio texto que eu vou ler agora diz. Isso foi escrito 430 anos antes de Cristo. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, que significa deserto, sequidão, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou, invocou ao Deus de Israel, dizendo: ó Deus, tomara que tu me abençoes e me alargues as fronteiras, conceda-me terras para que eu tenha também prosperidade, que a tua mão esteja comigo e que tu me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição, nenhuma dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, ou seja, Deus atendeu a sua oração. Ao falar de Jabes, estamos falando de um homem que, apesar de poucas informações que nós temos dele, entendemos que foi um homem que viveu traumas desde a sua infância, porque a sua mãe, por ter sofrido dor de parto, imagine quantas vezes ele não ouviu isso na infância. Eu sofri demais com a gestão deste homem, esse guri me judiou demais. E aquela pressão que acontece dentro de família, como até nos dias de hoje, vemos pessoas que muitas vezes são discriminadas, ou porque esse guri não tem jeito, essa guria não tem jeito, isso não vai dar em nada, não vai frutificar em nada, isso é assim mesmo, vai morrer assim. E as pessoas acabam lançando pragas, lançando profecias malignas sobre aquele ente familiar, sem entender que aquelas palavras têm poder e geram traumas, destroem muitas vezes sonhos. E Jabes tinha essa consciência de que, apesar de uma pessoa desprezada, apesar de respeitada na sua família, ele só foi realmente ser respeitado a partir do momento que Deus respondeu a sua oração. Há muitos que estão aqui essa noite que se sentem o fio da rabiola da pandorga, ou da pipa, o último carrapato, o último carrapicho do rabo do cavalo de Napoleão. Se sente o último dos últimos dos moicanos, que não tem valor nenhum para a sociedade, muito menos para a família. Até que de repente você cai em humilhação na presença de Deus, Deus restaura a tua vida e você passa a ser importante, passa a ser respeitado entre os seus, porque esses seus passam a ver que Deus é contigo. É daqueles que a pessoa vê assim: não, realmente, esse só Deus para mudar. Não, realmente, esse só Deus para abençoar. E assim essa oração serve como referência para quando você se prostrar na presença de Deus, assim como Deus fez com Jabes. Na tua oração tu pode apresentar a Deus: Senhor, preserva-me do mal também, Senhor. Alargue as minhas fronteiras para que eu possa avançar na ministração do teu evangelho. Quando essa oração está em concordância com a vontade, com o querer de Deus, as bênçãos te alcançam assim como a alcançou Jabes. Esse homem foi beneficiado. E agora vejamos também como o querer de Deus se manifesta na vida de uma mulher sofrida. Aqui era um homem, um Jabes, um cara que realmente teve a sua sorte totalmente transformada a partir de uma oração. No primeiro livro de Samuel, foi escrito 1180 anos antes, até 1040 antes de Cristo, contando uma história maravilhosa de uma família que foi transformada a partir de uma mulher que chorou aos pés do Senhor, que foi oprimida, humilhada. Veja o que acontece para você entender essa história de um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Enquanto Penina tinha muitos filhos, a coitada da Ana era estéril, não gerava filhos. Todos os anos, quando Eucana e sua família iam peregrinar no templo de Deus em Siló, a Penina provocava, tirava uma onda com a cara da Ana, humilhando-a por ela ser estéril. E é isso que nós vemos nesse texto, que chama a atenção do posicionamento de uma pessoa oprimida, de uma pessoa que, embora sendo amada, naquele tempo era permitido ainda naquela cultura local, o marido ter 2 mulheres, sendo que a outra, por mais que fosse o grande amor da vida dele, ela não gerava descendentes, então ele tinha essa segunda mulher, que era a Penina, a qual lhe deu muitos filhos. E veja o que 1 Samuel capítulo 1, 9 a 18 nos diz o texto.
a partir do versículo 9. Certa vez, eles, no caso Penina, o próprio Eucana e a própria Ana, estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, que era um profeta que estava sentado na sua cadeira à porta da tenda sagrada, à porta do templo. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene. Ou seja, ela se dirigiu até aquela tenda para orar, porque era a prática da oração local naquele momento, ir até a tenda onde tinha o sacerdote. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e ele nunca cortará o cabelo. Isso passa despercebido a alguns incautos que não compreendem o quão importante era esse voto, essa promessa na época. Hoje, obviamente, tudo isso já caiu em caducidade. Esse nazireato, que era uma prática onde poucos que eram escolhidos por Deus, assim como Sansão, a exemplo de Sansão, João Batista, Samuel também, que foram consagrados a essa condição pelos seus pais para viver esse voto. Não bebiam vinho, deixavam crescer o cabelo, se abstiam de determinados tipos de alimentos, até carne, para que eles pudessem ser canais de bênção como profetas, irmãos. E Ana, por ser estéril, ela fez um voto com Deus: se ela engravidasse desse filho, ela o entregaria ainda criança na presença do Senhor, para que ele pudesse ser totalmente usado segundo a soberana vontade de Deus, ou seja, que Deus fizesse dele um sacerdote. E ela fez essa promessa solene na presença de Deus. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela. Quando você entra na igreja e o pastor começa a te observar como é que tu ora, como é que tu jejua, como é que tu te consagra na presença do Senhor, aquela privacidade invadida pelo fato de ele ser uma autoridade, ele se sentia no direito de não só observar, como também julgar. E ele estava ali, observando, notando que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. A Ana estava orando em silêncio, mas Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Coisa triste, irmão. Esses ambientes religiosos, quando você está buscando consagração, quando você está buscando oração, e sempre tem alguém para te perturbar na hora que tu está orando, na hora que tu está clamando, na hora que tu está pedindo. Quem já não passou por isso? Quem frequentou a igreja como a gente frequentou durante décadas, passando por esse inconveniente, por esse importuno, de não ter a liberdade de estar chorando na presença de Deus, sem ser amolestado ou por um irmão, ou até mesmo por um pastor, tentando entender por que tu está passando por aquilo, quando aquilo na verdade era um momento íntimo dela, da Ana, com o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ele chega julgando: até quando tu vai ficar embriagado? Veja se para de beber. Quer dizer, ele julgou e ainda acusou. Senhor, respondeu ela, falando com o profeta, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho, nem cerveja, nem cachaça, nem nada. Eu estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor, o Deus Altíssimo. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Não fique me julgando, sacerdote. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Quer dizer, é aquele sacerdote que não botou fé no que ela afirmou, e ao mesmo tempo quer lavar as mãos, mas lançou em cima dela um: vai-te embora daqui, porque tu tá me incomodando com essa tua oração, esse balbuciar que não condiz com a oração local, com a regra local. No versículo 18, a Ana fala: o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Aí, no mesmo livro de Samuel, ainda no primeiro capítulo, no versículo 20, no devido tempo Ana engravida e tem um filho. Ela dá a luz a Samuel, ela dá um nome a ele: eu pedi ao Senhor. E aí nós damos um salto dos versículos 24 a 28, para não ficar enfadonho demais para os irmãos. Quando no versículo 24 a palavra nos diz: quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Voltou lá onde o profeta chamou ela de bêbada. Embora ele ainda fosse pequeno, Samuel também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho, aquilo que aquela religião pedia para aquela época. Infelizmente, algumas igrejas ainda fazem isso. Leva a tua oferta, o trízimo e tantas outras coisas para poder chegar na presença do sacerdote. Depois que sacrificaram o novilho, depois do sacrifício, ela levou o menino até o profeta Eli. E Ana lhe disse, ela não perguntou, ela afirmou: com certeza, o texto é maravilhoso, com certeza o Senhor se lembra de mim.
Eu sou aquela mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Aquela que tu achou que eu estava cheio de cachaça, cheio de cerveja, e eu estava chorando porque eu não conseguia gerar filho. Olha aqui, ó, se cumprindo a minha promessa. É isso que ela quis dizer, intrinsecamente nesse texto, que não está escrito, mas a gente pode compreender, irmão, só na forma que ela fala. Com certeza, o Senhor se lembra bem de mim. Eu sou aquela mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Senhor com S maiúsculo. Eu pedi ao Senhor, com S maiúsculo, que me desse esse menino. E aquele Senhor Deus Todo-Poderoso atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor Deus, por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali ambos adoraram juntos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é interessante, irmãos, que essa história se alonga muito. Eu não quero me alongar. Samuel foi profeta, sacerdote e último juiz de Israel. Liderou Israel como sacerdote, como chefe de militar e político antes do período da monarquia. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Portanto, quando você começa a entender as Escrituras e ver quão tremendo é o mover de Deus quando alguém se debruça na presença de Deus aos pés da cruz e clama ao Senhor Jesus, Ele muda o teu cativeiro, Ele muda a tua sorte quando Ele vê sinceridade. Porque essa ideia que aparentemente veio do coração de Ana, nada mais era do que a promessa de Deus se cumprindo na vida dela. Quando nós vemos Ana falando que eu quero entregar no altar, isso foi um desejo que Deus colocou no coração dela, porque Ele já tinha um projeto através de Samuel, para que ele fosse juiz, sacerdote e profeta, que representaria Israel antes de rei Saul, antes de rei Davi, para que ele pudesse ser o mediador entre aqueles que seriam ungidos por ele mesmo, para que pudesse ser autoridades na terra, porque é o que o povo almejava na época. Eles não queriam estar na dependência de Deus, dependendo apenas do querer de Deus, eles queriam se igualar a outras nações. Então Samuel era imprescindível ter sido gerado no ventre dessa mulher. E aí nós começamos a compreender como Deus é maravilhoso, a partir do momento que em lágrimas, na presença de Deus, como está escrito no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14, quando Deus fala para aquele povo: se eu fechasse o céu para que não chovesse, ou mandasse uma praga de gafanhoto devorar o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, é como se o texto dissesse: o que vai sobrar de vocês? Eu poderia aniquilar vocês se eu quisesse. Só que o texto continua na mesma frase: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É debaixo dessa resignação, dessa humilhação, que Deus se agrada, como aconteceu depois com Cristo, quando aquela mulher cananeia, ali em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, eu não vou me aprofundar nesse texto, os irmãos já conhecem. Ela está indo na entrada da cidade, atrás de Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos: mestre, essa mulher está enchendo o saco, manda ela calar a boca. Ele quieto, não falava nada. Ela insistia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele quieto, até que ela se prostra, ela corre, ela apressa o passo, cai de joelho na presença dele e clama: a minha filha está endemoniada, eu sei que tu pode libertá-la. E Jesus ainda tenta dar um discurso, quando ele fala: eu fui enviado, mulher, apenas para as ovelhas da casa de Israel. Eu não fui enviado para tirar o pão dessas ovelhas e dar para os cachorros. E a mulher se humilha e diz: pois é, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam quando as migalhas dos pães caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala: ô mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer, que o meu querer se manifeste em você. E imediatamente aquela filha dela foi liberta. E quando você começa a meditar o texto e começa a ver Jesus como chave interpretativa, conhecendo o caráter de Cristo, você não consegue entender muito bem como é que Jesus pode chegar e dizer assim: pô, eu vim aqui para dar comida para esse povo ingrato, esse povo que não me reconhece como o Senhor deles. O que na verdade Jesus estava fazendo, irmãos, só o Espírito Santo para mostrar isso, era mostrar para os discípulos que ainda que ele se calasse, ainda que ele deixasse rolar, eu quero ver até onde esses discípulos vão, até onde vai o desprezo, e eu vou dar corda para eles. Eu ainda vou chegar: mulher, não é lícito eu pegar o pão dos judeus que estão me desprezando, que não me reconhecem como Senhor, e dar para pessoas como você, que tu não é uma judia, e tu quer comer na mesa dos judeus, comer na mesa daqueles para o qual Deus me enviou, Pai me enviou, só para ver a reação daqueles discípulos, pois ele é Senhor. Ele só queria ver uma manifestação de fé
fé e ensinando através da humilhação daquela mulher o que ele esperava também dos seus discípulos. O que ele esperava do povo judeu, que até hoje não o reconhece como seu Senhor. Porque além de não confiar, de não crer, não se humilha na presença dele. E o Crônicas está valendo até hoje. Se o povo de Deus se humilhar, orar e buscar a face dele, se afastar dessa idolatria, alguns idólatras, outros incrédulos, se afastar dessa indiferença, dessa incredulidade, o Deus Todo-Poderoso, lá do céu, vai curá-los, vai libertá-los, vai sará-los e vai atender a oração de cada um deles. Mas infelizmente a dureza de coração é tão grande, irmãos, que o próprio Tiago depois, no capítulo 4, versos 13 e 16, adverte como se fosse uma continuidade. É coisa tremenda quando o Espírito se derrama, o Espírito Santo na terra, manifesto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento através da palavra, você vai entendendo a graça de Deus no Antigo e no Novo Testamento, de maneira subliminar, de acordo com a cultura, de acordo com a compreensão humana, porque Deus ele é imutável, o homem é que muda, a cultura é que evolui, ou alguns até involuem, mas Deus ele é imutável. E aqui Tiago chama atenção, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá por um ano, negociaremos ali ou aqui, teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Tiago pergunta. A vida é como uma névoa ao amanhecer, parece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Irmãos, entenda que quando você começa a entender esse mistério espiritual, de que tudo que nós fizermos nessa terra precisa estar debaixo da autoridade e da vontade soberana de Deus, porque nós não enxergamos o futuro. O Deus que é atemporal, para ele tanto faz o hoje, o ontem, o amanhã, tudo para Deus é a mesma coisa, como está lá em Eclesiastes, não tem diferença. Deus é diferente, ele não está sujeito ao Cronos, o tempo de Deus é diferente, é o Kairos. Nós, todavia, por não sabermos um instante a seguir, devemos sempre nos submeter a Deus para tudo que fizermos, desde sair de casa, visitar alguém, até para fazer a sua obra, a obra de Deus, tem que estar debaixo da direção dele. Por isso que o Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feito segundo o teu querer, pois a referência não é a terra, a referência sempre tem que ser o céu. Seja feita a tua vontade aqui como aí no céu, para que nós tenhamos o pão nosso de cada dia, para que nós tenhamos as nossas dívidas perdoadas, para que nós tenhamos a fartura, a prosperidade, para que não nos falte coisa pequena nem grande. Aí que nós conseguimos desfrutar o melhor desta terra, apesar de a referência não ser a terra, e sim o céu. Quando você começa a entender esse mistério espiritual, você naturalmente vai se inclinando para as coisas espirituais e vai começando a discernir e entender que o fator condicionante para a manifestação do querer de Deus em nossa vida é a obediência. E essa obediência, ela nada mais é do que a sujeição à sua palavra. Quando você se sujeita à palavra de Deus, você vai entender que aos poucos vai sendo transformada a tua natureza adâmica, a tua natureza carnal, e você vai tendo uma natureza divina. E essa natureza divina vai te afastando daquela morte espiritual, aquele suicídio espiritual que nem sempre é uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual. Pessoas que vão se esfriando, que vão se apostatando e acabam chamando juízo para si mesmas. Portanto, ao orarmos, temos a humildade de orar como modelo a oração do Pai Nosso, para que nós possamos, irmãos, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós frutifiquemos em espírito, tal qual é o fruto do Espírito, que casualmente está aqui nesse card. Quando você começa a desfrutar dessa verdade espiritual, submisso a esse querer de Deus, vai brotando em você amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Você não é mais dominado, a tua mente ela está submissa, submetida a uma verdade soberana. Portanto, a mentira, a religiosidade, a idolatria, ou tudo que contradiga o fruto do Espírito, a tua carne não tem mais poder contra isso, porque a tua inclinação está totalmente para o céu. Por isso, irmãos, já finalizando essa ministração de hoje, entenda que contra essas coisas não existe lei, não existe principado e potestade que possa se levantar. A partir do momento que o querer de Deus esteja presente na tua vida, você vai entender que como não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E nessa novidade de vida que é o Evangelho, você vai entender que para você ser feliz em todas as áreas da tua vida, seja na saúde, na conjugalidade,
até na vida financeira, porque Deus ele é dono do ouro, dono da prata. A prosperidade, você talvez não vai ter tudo que você queira, porque Deus é soberano e sabe o que é bom para você, mas certamente Ele vai te conceder tudo que você precisa, a partir do momento que você se submete a essa verdade espiritual em humilhação, em submissão, como esses personagens aqui citados, e você vai ver a graça, a glória, a bondade e misericórdia de Deus te acompanhando até o fim dos teus dias, para que você seja testemunha da verdade do Evangelho, para que mais pessoas, ao olharem para você, não vejam apenas a tua pregação, nem mesmo o teu testemunho, mas o teu exemplo encarnado como uma carta viva, explícita aos olhos dos incrédulos, porque todos vão reconhecer que realmente Deus é na tua vida. A partir do momento que você entende que o teu querer precisa estar submetido ao querer de Deus. Esta foi essa mensagem maravilhosa que Deus me deu para esse último dia de julho, 31 do ano 2024, na reunião do Cordão.